Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando para vocês qual é a serventia desse tipo de chave, tá? Tem alguns canivetes aí, a gente costuma, usar os canivetes aí que tem chave Allen, chave Phillips, Fenda, e algum deles vem também com a chave de corrente, tá? Que é essa chave aqui. Ideal para quando sua corrente estoura, né? Lógico que dependendo do tipo de corrente você não vai conseguir ter um bom desempenho usando essa chave, principalmente se for para emenda, né? Daí existe os PowerLink, né? Os Missing Link, que o pessoal costuma utilizar muito para fazer a emenda, tá? Porém, alguns padrões de corrente, tá? Como por exemplo aquelas correntes da Sunrace, tá? E até algumas da Shimano, permitem que você faça essa emenda. Eu vou colocar os dois tipos, né? Os tipos mais comuns aí de corrente, que não permite, tá? Até dá para você fazer a emenda, porém ela não é garantida. E um tipo de corrente que já permite esse tipo de emenda, que é aquela de pininho, tá? Existe essa diferença também. Vou dar um exemplo. Na minha bike mesmo, se eu pegar mountain bike, ela não permite essa emenda, por causa do tipo de corrente que está lá. Agora, já na outra bike, na Speed, ela já permite, e é o que eu vou estar fazendo hoje, tá? Eu preciso aumentar um pouco a corrente da Speed, e eu vou estar usando ela como referência, e ensinando também como estar utilizando essa chave, para a gente estar modificando a corrente da bike, tá bom? Então acompanha aí, tá? Vou fazer o mais breve possível aí para que vocês entendam, tá? É uma chave simples, porém ela tem uns macetinhos para estar utilizando. Se não seguir esses macetes, existe uma grande chance aí de não conseguir executar, ou até mesmo conseguir abrir a corrente, só que depois na hora de fechar pode ser que tenha algum problema devido a tirar o pino inteiro, tá? Mas isso eu vou fazer no andamento aí do vídeo, essa explicação para vocês entenderem melhor. É bom ter esse tipo de chave? Olha, eu sempre falo que é excelente ter um canivetinho com chave de corrente. Esses dias aconteceu, a gente estava voltando de um pedal, tá? E não era do nosso grupo, quebrou o câmbio de um ciclista e ele não tinha, né? O pessoal que estava com ele, ninguém tinha uma chave de corrente. E a gente parou lá, até pediram: ô Juan, você tem uma chave de corrente? Eu falei: eu tenho, né? E parte do problema foi resolvido com esse tipo de chave, porque você pode, quando estoura uma corrente, assim por diante, ou quebra um câmbio, você consegue abrir, encurtar a sua corrente e até mesmo ir embora, né? Só que só vai ficar com uma marcha, mas conseguir pelo menos ir para casa aí, né? Sem estar utilizando das marchas, tá? Você consegue encurtar a sua corrente, tá? Lembrando que não é todo tipo de corrente que vai permitir, mas se você tiver uma emenda de corrente ali, você consegue, né, encurtar a corrente, usar essa emenda de corrente e ir embora numa marcha só, tá? Então acompanha aí que a gente vai estar vendo passo a passo para estar utilizando, vocês vão ver que é bem simples. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Bom, pessoal, então vamos lá. Qual que é o princípio de funcionamento dessa chave? Tá? A gente tem um sistema de rosca, tá? E um pino. Tá? Esse pino que vai ser o responsável, esse aqui, tá? Que vai ser o responsável por sacar o pino central ali do elo da corrente, tá? Então, o princípio seria, quando a gente vira, estão vendo que o pino da chave aqui, ó, ele está se deslocando, tá? Então ele vai forçar o pino do elo da corrente, tá? Eu vou pegar um pedaço de corrente para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui a gente tem a chave, vamos colocar um pedaço de corrente, você pode ver que ele encaixa certinho. Colocou, agora você segura com o polegar na parte de cima e gira, tá? Lembrando que segura essa parte aqui, ó, para você conseguir travar a chave. Aqui ela está travada, ó, diretamente no pino, tá bom?
Então, para vocês verem, ó, ela já encaixou ali. Agora é só colocar força, tá? Então, você vai travar a chave e vai colocando força. A partir do momento que você começa a colocar força, o que que acaba acontecendo? Tá vendo o pininho já saindo aqui no meu polegar, não? Então, conforme eu for colocando força, esse pino ele vai sacando. Se for para a gente utilizar novamente esse pino para voltar ele depois, tá? Que é o que eu vou acabar fazendo na corrente da Speed, não tire ele inteiro, tá? A gente não pode chegar e virar totalmente. Você vai ver que você vai sentir uma pressão novamente, é sinal que o pino chegou no segundo ali, no fim de curso, né? Se você continuar forçando, esse pino ele vai acabar saindo, tá? Ele acaba saindo, o pino, e daí não tem mais como voltar. Na verdade até tem, mas é muito complicado de estar voltando. Então o ideal é que você consiga tirar esse pino, tá? Aqui já desmontou toda a corrente, mas a hora que você vê que ele está chegando na extremidade, você mantenha ele igual tá aqui, ó. Porque se você for utilizar desse pino novamente para estar colocando de novo, né, no lugar, fica bem mais fácil se ele já estiver fixado em já em uma parte, né? Você só vai fazer o encaixe, depois que você fizer o encaixe, você consegue utilizar a chave mesmo para forçar e voltar ele no lugar. Caso contrário, se você tirar ele totalmente, igual eu mostrei agora, né, deixar ele solto, para você encaixar de novo ele nesse lugar vai ser muito difícil de fazer, tá? Então, fica essa dica aí, ó. Pessoal, se você tiver um raio quebrado, ou algum arame, algo assim, para estar colocando na corrente, fica melhor. Porque a partir do momento que você soltar, ela vai abrir justamente por causa da mola do câmbio, né? Então, o ideal é sempre você pegar um araminho e você consegue travar, né, a sua corrente, né? Justamente porque na hora que ela for abrir, você tem um anteparo ali para que ela não abra de vez, tá bom? Então, sempre deixa um araminho dessa forma para estar fazendo essa operação, tá? Fica muito melhor para você trabalhar. E quando você for fechar, se você for utilizar do próprio pino para estar fazendo esse fechamento, né, vai ficar muito mais fácil se você utilizar dessa forma também, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou estar abrindo a corrente só para vocês entenderem, tá? Aqui tá a bike, tá bom? Então, encaixo, vou colocar o polegar em cima, vou virar até dar pressão, tá? Deu a pressão, vou continuar forçando, tá? Tem que colocar um pouquinho de força, senão ela não abre, tá, pessoal? Então, tem que colocar força mesmo, tá? Aqui ela já passou o primeiro ponto. Tá? Então agora eu vou continuar virando, tá? Agora que tem que tomar cuidado para que não passe o segundo ponto, porque se passar o segundo ponto, depois para você voltar o pino ao lugar, no lugar vai ser muito difícil. Então de preferência deixe um pedacinho e você solta ela, a chave, tira a chave e daí você consegue abrir a sua corrente meio que torcendo, tá? Você consegue fazer isso aqui e ela tá aberta. Lembra que eu falei do araminho? Ó, o araminho ele tá segurando a corrente para ela não abrir, tá? Isso vai facilitar também na hora de você colocar, tá bom? A corrente tá tudo suja, né? Então agora eu vou tirar a corrente daqui, vou fazer uma limpezinha nela, aproveitar e fazer a emenda. Depois que eu fazer a emenda, eu vou mostrar para vocês como tá fechando também. Beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, existe uma regra para a gente encontrar qual é a medida exata da corrente, tá? Para isso, você vai fazer o quê? Você vai colocar a sua corrente na maior coroa, tá? Sem passar pelo câmbio
tá? Como você já vai estar com ela aberta, tá? Sem passar pelo câmbio, fazer tudo a volta do câmbio, passando direto, colocando no maior cog do cassete. Então você vai ficar com ela maior na coroa e maior no cassete, mas isso passando direto, tá? E vai esticar, tá? Com isso você vai ter a medida. Ah, mas essa é a medida justa? Não, você vai considerar 2 elos a mais para chegar na medida ideal. Então, eu tenho aqui ela esticada, eu vou contar 1, 2 elos, tá? É aqui que vai ser a minha emenda. Bom, pessoal, então aqui eu já fiz toda a passagem pelo câmbio, tá? Lembra do araminho? Olha como facilita, né? Aqui eu tenho a mola do câmbio fazendo pressão, só que eu tenho as duas partes que eu vou fazer a emenda solta. Então, esse araminho, um pedaço de raio, qualquer coisa que seja aí, já vai te auxiliar bastante. Então, lembra que eu falei para manter o pino, né? Olha ele aqui, ó. É aqui que vai ser o diferencial, tá? Porque a hora que a gente encaixar esse elo aqui, ele já está travado. E quando a gente estava fazendo a remoção, a gente usou a chave desse lado, né? Para facilitar, você traz essa parte mais para frente aqui, ó, onde você tem o vão livre, né, do pneu, porque senão você vai ter que fazer entre o aro aqui, vai ser complicado. E daí você faz a operação inversa, tá? Você vai pegar, vai soltar todo o sistema aqui da chave, tá? E vai colocar ele ao contrário. Colocou ele ao contrário, tá? Já está vendo que a chave encaixou no pino, segura com o polegar e vai girando. Você vai fazer essa operação para ir apertando o sistema, tá? Então, você vai encaixar, trava bem, tá? E vai girando o pino até ele voltar para o lugar da onde ele tinha saído, tá bom? Então você vai sentir, só cuidado também, né? Lembrando que a partir do momento que ele passar, você não pode passar muito, porque se você passar muito, ele vai sair desse lado. Então é só um ajustinho para ele voltar ao normal aqui, ó. Tem que ter uma sobrinha dos dois lados. E aqui está feito, né? A gente conseguiu emendar, agora eu já posso até tirar o meu araminho, tá? E a corrente já está emendada, normal aí para estar fazendo o pedal e na medida certa. Então, pessoal, vocês viram, né? Uma ferramenta essencial, tá? Lógico, aqui eu mostrei como fazer uma emenda numa corrente, abrir a corrente, cortar a corrente, emendar de novo. Porém, existe a opção de você usar um Power Link, né? Aquela emenda de corrente própria mesmo, tá? Em muitas correntes você vai ter que usar esse sistema porque ela não aceita emenda igual essa que eu mostrei agora, tá? Mas é sempre bom ter uma ferramenta dessa no pedal, tá? Até mesmo porque se a sua corrente estourar, mesmo você tendo Power Link, você vai ter que tirar uma parte dessa corrente para estar usando o Power Link como emenda, tá? Então, a gente tem uma facilidade nas mãos hoje em dia, o acesso às ferramentas estão muito fáceis, né? O acesso para adquirir uma ferramenta dessa é muito fácil. Tem ela separada também, tá bom? Só ela para estar vendendo, sem ser o canivete. E também, se a gente for pensar, né, lá atrás, né, quando a gente era mais novo, que não tinha toda essa acessibilidade aí, né, toda essa disponibilidade de ferramentas, né, internet, a gente fazia uma emenda dessa utilizando um prego, um martelo e uma porquinha, né? Às vezes precisava de um alicate para dar uma travadinha ali também. Então, fica mais uma dica aí do canal, tá? Se inscreve aí, vai ter mais, a gente vai procurar fazer muito mais esse ano, tá? Dicas simples, lógico, vai ter muita gente que já sabe disso, mas aqui o intuito é o quê?
passar essas dicas simples para que vocês não passem sufoco lá, se caso tiver algum imprevisto, tá? Então, fica aí, acompanha a gente que vem mais vídeo aí. Valeu, pessoal, tudo de bom, viu?